Olá, nesse vídeo nós vamos conversar então sobre os fatores que limitam o consumo máximo de oxigênio. Se você não se inscreveu ainda, por favor, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas interessadas em conversar e tirar dúvida sobre fisiologia do exercício e educação física e prescrição de treinamento. Esse que é o objetivo do canal, é compartilhar informação de qualidade e rápida e fácil e tentando ser da maneira mais simples possível. Bom, numa aula anterior nós falamos já diversas vezes sobre de que forma que nós podemos avaliar e identificar o consumo máximo de oxigênio. E agora nós vamos falar sobre os fatores que limitam o VO2 máximo, por que as pessoas têm consumo máximo de oxigênio diferente e para uma determinada pessoa, quais os fatores fisiológicos que limitariam ela avançar, ela aumentar esse consumo máximo de oxigênio. E nessa aula aqui, o fator que a gente vai trabalhar é a capacidade de difusão pulmonar, tá? São 4 principais. E esse primeiro, capacidade de difusão pulmonar, nada mais é do que a capacidade que o sistema pulmonar tem de difundir oxigênio entre o ar, né, que entra nos pulmões, e a corrente sanguínea por meio dos capilares pulmonares. Vamos falar também em aulas posteriores do débito cardíaco máximo, da capacidade de carregamento de oxigênio pelo sangue, e das características do músculo esquelético. O débito cardíaco máximo, a capacidade de carregamento sanguíneo e características do músculo podem ser melhorados com o treinamento, e essa capacidade de difusão pulmonar parece que não muito, né? Então nós vamos ver o que seria isso. A capacidade de difusão pulmonar, então, relembrando um pouco da fisiologia básica, aqui nós temos o O2 que entra, né, nos alvéolos. Isso aqui é um alvéolo pulmonar. Aqui nós temos as paredes capilares, a substância surfactante, membrana respiratória. Aqui está acontecendo a difusão de oxigênio e a difusão de CO2 também para o pulmão expelir esse CO2, né? Então, o sangue que chega da artéria pulmonar, ele tem que passar pelos capilares, receber oxigênio dos alvéolos, né? Que está vindo aqui do ar inspirado. Esse oxigênio se difunde nas células sanguíneas vermelhas. E o sangue rico em oxigênio se liga à hemoglobina também, e ele é levado então por meio das veias pulmonares até o coração, para o coração levar pelo ventrículo esquerdo, a artéria aorta, e difundir até o músculo esquelético que está sendo exercitado, né? Então, esse ponto aqui seria uma limitação do VO2 máximo, tá? A gente tem um limite, então, de saturação de oxigênio aqui, fica ali entre 90, até 98% ali, 97% de saturação de oxigênio, e esse oxigênio ligado à hemoglobina, ele que leva ele que chega até o músculo num processo cíclico, né? E lá no músculo esquelético ele vai ser utilizado para produção aeróbia de energia, e a quantidade aqui de oxigênio consumido, medida por meio de analisador de gases, é que determina lá o que seria o VO2 máximo num teste incremental, um teste máximo ou num exercício máximo. E aqui o que aconteceria? Possivelmente, em determinadas situações, a velocidade, né, em exercício muito intenso, a velocidade com que o sangue passa nos capilares não daria tempo de o oxigênio fazer essa difusão de forma satisfatória, como em repouso, né?
e aí esse fator limitaria o consumo máximo de oxigênio, tá? Principalmente em atletas, já foi verificado isso, que em atletas que atingem volume de ejeção muito grande, débito cardíaco muito grande, a velocidade com que o fluxo sanguíneo passa nos capilares não permite com que tenha tempo de o oxigênio ser captado aqui nos capilares pulmonares, e aí isso limitaria o consumo máximo de oxigênio. Como que testaram isso? Como que investigaram essa hipótese? Nesse estudo aqui, bem clássico, investigaram indivíduos normais, se exercitando no ar normal da sala, né, da avaliação, 21% de oxigênio no ar, está aqui a marca pontilhada, indivíduos normais, não atletas, com consumo máximo de oxigênio ali de mais ou menos 56 ml por quilo por minuto. Aqui atletas altamente treinados, tá? Num consumo máximo de oxigênio acima de 70, em média. Eles também fizeram o mesmo teste incremental para identificar o consumo máximo de oxigênio. Ambos os grupos realizaram um teste na bicicleta, aumentando a carga a cada 3 minutos até chegar à exaustão voluntária, e se identificava daí o VO2 máximo. Em duas situações, ambos os grupos, tá? Com ar a 21% de oxigênio e com ar a 26% de oxigênio, com um ar com maior quantidade de oxigênio, né? Foram submetidos a, digamos, um tratamento com oxigênio-terapia, né? E na situação aqui, com mais oxigênio, os indivíduos normais não aumentaram significativamente o consumo máximo de oxigênio no teste. Já os atletas aumentaram aqui de 70,1 em média para 74 ml por quilo por minuto. Então o que isso nos traz aqui, o que os pesquisadores identificaram? Que os indivíduos normais não aumentam o VO2 máximo com o tratamento com oxigênio terapia, né, com mais oxigênio no ar. Então não seria isso que limitaria o VO2 máximo em indivíduos normais. Só que os atletas, eles têm essa situação particular, que eles têm um grande débito cardíaco e eles conseguem fazer com que o fluxo sanguíneo seja muito rápido nos capilares pulmonares, e isso acaba fazendo com que não dê tempo de o oxigênio do ar normal ser captado pelos capilares ali, por causa dessa velocidade. Só que quando a gente coloca mais oxigênio no ar, aí eles conseguem captar mais desse oxigênio nos capilares, possivelmente, e chegam no limite fisiológico real deles. No caso aqui, saiu de 70 em média para 74,7 ml por quilo por minuto. E o que os pesquisadores perceberam também? Que teve aumento da saturação de oxigênio nos atletas, tá? Saturação de oxigênio, relembrando, é o quanto, o percentual de oxigênio que está ligado à hemoglobina. Então, nos atletas ali, nessa situação, teve de exercício máximo ali, saíram de 90,6% de saturação para 95,9%. Então, o tratar aqui com mais oxigênio no ar, eles conseguiram fazer com que a hemoglobina se ligasse mais ao oxigênio. Isso facilita o carreamento daí de oxigênio e liberação de oxigênio nos capilares musculares, e pode ter sido responsável pelo aumento do VO2 máximo nessa situação. E aqui, como eu já falei, não teve aumento nos não atletas. Então, isso levou alguns pesquisadores a relatar na literatura que esse é um dos fatores que limita o VO2 máximo. Então, só que é num grupo bem específico, né? Pessoas não atletas,
não teriam esse problema porque não vão ter essa limitação de alta velocidade de fluxo sanguíneo nos capilares pulmonares, não conseguem nem chegar a esse nível. E quem chega são os grandes atletas, treinados em endurance, em provas de alta predominância aeróbia, né? E devido a essa limitação, eles chegam num ponto onde a saturação ela cai, e se eles, numa outra situação, com mais oxigênio no ar, eles conseguem aumentar a saturação de oxigênio e aumentar o VO2 máximo que eles atingem no teste. Então, algo muito semelhante acontece, só que ao contrário, quando se pratica esporte na altitude, né? Cai a saturação de oxigênio, tem menor concentração de oxigênio no ar, menos do que aqui no nível normal, daí tem hipóxia, né? E aí os atletas, eles não conseguem fazer com que o oxigênio chegue adequadamente à musculatura e não conseguem manter o desempenho. Né? E possivelmente nos testes realizados nessa situação não vão chegar no real VO2 máximo deles. Então aqui ficou um estudo clássico para a gente entender um fator que possivelmente limita o VO2 máximo. Lembrando que o VO2 máximo ele é o produto do débito cardíaco, pelo volume de ejeção e pela diferença arteriovenosa de oxigênio. E aqui ele é uma parte bem peculiar aí desse fator limitante, que é o quanto que o fluxo sanguíneo pulmonar limitaria, a velocidade do fluxo sanguíneo pulmonar limitaria essa captação adequada para um grupo específico de pessoas, no caso aqui os atletas altamente treinados. Então, nas próximas aulas nós vamos falar sobre os outros fatores limitantes, o débito cardíaco máximo, característica do músculo esquelético e a capacidade de carreamento de oxigênio pela corrente sanguínea. Um abraço e até lá!